5% das pessoas no Brasil tem Silva. Isso. Sério? É Silva, Caraca, Souza, enquanto de Pereira. Enquanto né? de Pereira, o Brian. Quantas pessoas tem Pereira no sobrenome também? Eu chutei uma porcentagem. Meu nome tem Pereira. Então vamos lá, O meu pessoal. também tem. Deixa eu só organizar aqui a câmera aqui, colocar para eu ver o rostinho de vocês aqui. Vamos lá, então. Eu até separei aqui uma... Peraí. Eu separei aqui para compartilhar a tela com vocês. Aí daqui a pouco eu vou entrar aqui para quem não tem acompanhar, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok, então, vamos lá. Bom, pessoal, o nosso conteúdo, né, de produção textual ou português 2, né, como preferir, vai falar sobre textos descritivos e textos narrativos, né? Vocês já devem saber, vocês já aprenderam no 6º ano, o que são gêneros textuais e o que são os tipos textuais. O gênero textual é tudo aquilo que tem comunicação, né? A nossa comunicação hoje é um gênero textual, né? Tudo que tem comunicação, né? Que você entende, a fala, o WhatsApp, esse meio de comunicação dessas novas aulas, tudo isso é o quê? Um gênero textual. Então, podemos dizer que o gênero textual é o dia a dia. Tudo que fazemos que tem comunicação pode ser considerado gênero textual, né? Agora, os tipos textuais já são diferentes. Por quê? Nós temos tipos narrativos, descritivos, argumentativos, né? Dentre os argumentativos tem o opinativo, né? Tem o expositivo, não é mesmo? E tem o instrutivo, né? Que é de instrução. Geralmente manual, receita de bolo, né? Receita de médico, né? Remédio. Bom, os nossos tipos textuais que nós vamos estudar é esse, o texto descritivo e o texto narrativo. Vamos lá na nossa apostila, vou tentar aqui compartilhar com vocês, tá bom? Peraí. Vamos lá, peraí, rapidinho. Conseguiram? Estão vendo aí a apostila? Não, foi. Foi, né? Apareceu. Isso. Então, quem não tem a apostila, acompanha aí, tá? Vamos lá. Os tipos descritivos. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de formas... Alguém falou? Eu. Sim. Bom dia. Bom dia. Qual a apostila? É a primeira apostila, apostila de março. De produção textual, português 2. Tá, obrigado. Nada. Vamos voltar lá. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma e representa a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio de palavras. Então, quando você vai descrever, você vai falar todas as características, seja de quê? Seja de uma pessoa, de um animal, de um lugar, de um objeto. Você vai apresentar como ela é. Sim, pode falar. Eu vou ali embaixo, lá embaixo. Quer dizer, eu vou lá embaixo abrir a porta do meu cachorro, que meu cachorro tá querendo entrar. Tá, vai lá rapidinho então. Tá. Bom, continuando. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual. Desde as características físicas,
ou psicológicas do que pretende assinalar ou analisar. A saber, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, dentre outros. Então, tudo isso está falando da descrição, né? Quando você está vendo filme ou você está vendo uma novela, você tem ali o ambiente e descreve todo ele para você entender, né, o que está falando. Está falando de quê? Tanto psicológico, tanto físico, né? Quando você fala da pessoa, a pessoa é alta, magra, né? Essa característica é o quê? Física ou psicológica? Física. Física, isso aí. Agora, quando você fala a menina é muito inteligente. Psicológico. Aí entendeu? Psicológico. Então, essa é a diferença, né, das características, da descrição da pessoa. Agora, quem poderia ler para mim os tipos de descrição? Voluntário aí. Eu, vai. Um de cada vez. Vai. Quem falou primeiro aí, leia, por gentileza. O Guilherme. Tá. Vai. Olha, deixa eu só falar. Uma lê a descrição subjetiva e a outra lê a descrição objetiva. Pode ir? Pera, do microfone. Olha, só deixa o microfone ligado da pessoa que vai ler para não atrapalhar, tá bom? Vamos lá. Descrição subjetiva. Apresenta as descrições de algo, todavia evidencia as impressões pessoais do emissor, locutor, do texto. Exemplos são no textos literários repletos de impressões dos atores. Isso, dos autores, isso aí. Agora, a descrição objetiva. Olha como elas são diferentes uma da outra. Pode ler, outro aluno. Pode ler? Eu leio. Pode ler. Nesse caso, o texto procura descrever de forma exata a realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são retratos falados, manuais de instruções, verbetes, de dicionários e enciclopédias. Isso. Desculpa, eu tô meio gaguejando. Nada, olha só. Então, a descrição subjetiva é o próprio autor, né, que vai fazer essas representações. As descrições vão a partir dele, elas são subjetivas. Por isso que elas aparecem em textos literários, né, que são repletos em impressões dos autores. O autor que vai dar essa descrição. Agora, a objetiva não. Ela descreve de forma exata, realista as características, concreta. A rua é apertada, é asfaltada, entendeu? Percebam essa diferença de descritiva subjetiva e descritiva objetiva? Elas são mais exatas, a objetiva. A subjetiva não. Ela tem um ar de uma coisa que pode ser desempenhada dependendo do autor. Entendeu? Diferente da objetiva. O objetivo, o autor, ele assim, é direto e reto, né? É realista. Na subjetiva, não. São impressões diferentes que o autor pode dar dependendo do personagem, né? Do enredo, da trama. Agora vamos para o texto narrativo. Vamos ver essa diferença, né? Estudamos o texto descritivo. Agora vamos para o narrativo. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa. O que é prosa, pessoal? Parágrafos, né? Quando nós falamos um texto em prosa, é porque ele é escrito, né, em parágrafos. E nele são narrados, né, alguns fatos e acontecimentos.
Alguns exemplos de textos narrativos são fábula, narrativa de aventura, conto, romance, crônica, dentre outros. Elemento da narrativa. Alguém saberia me informar quais são eles? Esses 5 elementos da narrativa tão importante que, para assim, você vai ver logo que é um texto narrativo. Pode falar. Narrador, personagem e narrador observador. Narrador onisciente. Isso. Não, isso. Mas os elementos quais são? É narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Tá? Então, são quantos? Tá. 1, 2, 3, 4. São 5 elementos da narrativa. Se o texto apresenta esses 5 elementos da narrativa, ele é que tipo de texto? Narrativo, não é mesmo? Narrativo. Bom, se ele tem o narrador, quem poderia ler? Narrador. Tipo de elemento. Vai uma pessoa que não leu ainda. Eu. Vai, lê pra gente. O narrador é aquele que narra a história. Divide-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Isso, então nós temos 3 tipos de narradores, né? 2 deles são mais conhecidos, que é o narrador personagem, que é o quê? Aquele que participa da história, ele está dentro da história. Temos o narrador observador, que é quem? É aquele que vai contar a história, mas ele vai participar? Ele vai estar dentro da história? Não, né? Ele vai contar de fora, ele não participa. Por isso, ele é classificado como terceira pessoa. E temos ainda o narrador onisciente, que é o narrador que conhece todos os personagens, né, da trama. Só que ele não participa, ele só conta a história, ok? Bom, agora uma pessoa para ler os personagens. Eu. Pode ler. Narrador personagem. A história é narrada em primeira pessoa, o narrador é um personagem e participa das ações. Isso. Peraí, só um minutinho. E temos, olha só, uma coisa importante. Quando falamos em protagonista, é o quê? Aquela pessoa que faz o quê na história? É o personagem principal. Principal. E quando falamos no antagonista? É praticamente o vilão da história. Isso, é o vilão. Porque já pensou aquela história que só tem um bonzinho? Não seria uma história que chamaria a atenção do leitor, não é mesmo? Toda a trama tem que ter o quê? O conflito, né? As brigas lá. E no final é resolvido. Mas no decorrer da trama, da história, ela precisa ter um conflito, né? Por isso que tem que ter o personagem principal e o antagonista, que é aquele que vai fazer as crueldades, né? Isso acontece, vocês podem perceber, em novela, filmes, né? Bom, vamos agora no terceiro elemento da narrativa, que é o enredo. O enredo fala de quê? Alguém? Eu, Brian. pode ler. Vai, Brian. Brian já leu. Olha o telefone, pessoal. Lê pra gente, Brian. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. Isso, então é a estrutura toda da narrativa. A narrativa vai falar sobre os irmãos, né? As aventuras dos irmãos. Então aquilo dali é o enredo da história. O que vai acontecer? Que cada uma do personagem vai ter uma história, vai seguir para um lado, né? Vai ter uma estrutura, dependendo dos personagens, isso chamamos de enredo. E quando falamos em tempo? Eu. Pode ler. Está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. Isso. Dentro do texto, pessoal, dentro da história, né, contada... Guilherme, pode ligar a câmera? Pessoal, olha só, por favor, deixa a câmera ligada, hein?
voltando aqui. Então, essa questão do tempo é tudo que está envolvido na narrativa, que tem uma data e um momento específico e vai ser passado para o leitor. O leitor vai perceber que está falando, é que tempo? Em que momento que aconteceu? Está se passando essa história? Porque sempre vai ter uma data ou um momento específico que vai indicar que é uma passagem de tempo. Entendeu? E por último, nós temos o espaço. Né? O espaço é onde a narrativa se desenvolve. É onde? É numa floresta? É num castelo? É numa casa? É numa rua? São em vários lugares? Não é mesmo? Pode ser em vários lugares, uma história acontecer em vários lugares. Bom, agora nós vamos, depois de ver os elementos, então quais são os elementos mesmo da narrativa? Vamos recapitular. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos recapitular lá? Quais são os 5 elementos da narrativa? Quem quer falar? Quais são eles? Narrador, observador, narrador, onisciente, personagem, enredo, tempo e espaço. Isso. Quando falamos, Pérola, deixa eu explicar para vocês. Quando falamos em narrador, nós sabemos que temos 3, né? A personagem, o observador e o onisciente. Mas quando falamos em narrador, sabemos que engloba as 3 classificações, tá bom? Então, é o narrador, o personagem, o enredo, o tempo e o espaço. Então, elementos da narrativa são esses. Então, vocês vão saber que o texto é um texto o quê? Que tipo de texto? Descritivo ou narrativo? Tem os 5 elementos. Narrativo. Isso, é um texto narrativo. Agora, meu povo, deixa eu te falar para vocês. Um texto, ele não precisa ser, ele vai ser só narrativo. Ele pode ser narrativo e descritivo. Não pode? Eu posso lá colocar a descrição. Vamos dizer que a minha história vai ser dentro de uma floresta. Vai acontecer ali. Ela vai ter tudo isso. Ela vai ter os elementos, as estruturas de um texto narrativo. E ela também vai ter o quê? A descrição do lugar. Como essa floresta? Essa floresta tem muitos verdes, tem muitos animais. Vou descrever como ela é, o lugar. Então, isso vai ser uma característica de um texto descritivo também. Vai ter uma narração e um texto de descrição também. Tá bom? Por isso que vocês precisam entender o que é cada um. Tá bom? As características de cada texto. Ok? Dúvida até aí? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá, então. Agora para o próximo. Vou fazer o compartilhamento da tela, tá bom? Tá tudo certo aí? Então vamos lá. Bom, vamos agora na estrutura da narrativa. Quem gostaria de ler? Alguém? Eu quem? Fala para mim o nome. Guilherme. Ô, Guilherme, então vai lá. Estrutura da narrativa, o enredo. Professora? Sim? Professora? Oi, tô ouvindo. O Guilherme tá com a câmera desligada. Olha só, Guilherme, só um minutinho, peraí. Eu preciso que vocês deixem nosso combinado. O que é para acontecer? Precisam estar a aula inteira, todas as disciplinas, a mesma coisa, pessoal. Com a câmera ligada. Quando não é para desligar, entendeu? E depois, quando vocês quiserem falar, vocês liguem o áudio. Áudio desligado e câmera ligada o tempo todo. Tá bom? Vamos lá. Lê pra gente, Guilherme, a estrutura da narrativa.
Agora ele tá com a câmera e o microfone desligado. Olha só. Verdade, professora. Olha, Pode colocar alguém para ler no lugar dele? gente, olha só. Se não obedecerem a regrinha, a professora vai precisar excluir. Tá? É regra para todos. Professora, Oi. Mas qual o problema da pessoa? Ela tá com a câmera desligada, mas tá participando direitinho. Não. Tem que estar com a câmera ligada. Tá bom? Não é problema, não. Não é questão de problema, não, Brian. É regra. Tá? Para participar, é preciso ficar com a câmera ligada e o áudio desligado. Aí, na dúvida, tá? Liga o áudio ou levanta a mão, tá bom? Conseguiu, Guilherme? Bom dia, professora. Oi, bom dia. Professor, eu sou o irmão do Guilherme. Eu deixei ciente com a diretora, com a Flávia, que teria alguns momentos que o Guilherme não poderia ficar com a câmera ligada porque ele assistiria a aula do meu trabalho. Eu tô com a minha mãe no CTI, entubada. Ele pediu para me acompanhar. A partir dessa semana que estaria sendo usado a segunda apostila. Sim. Parece que agora já está na primeira. Tá na primeira Eu tô aula. ouvindo toda hora, ele tá desligado. Só que eu trabalho, tenho que resolver outras coisas. Eu tô com a minha mãe no CTI, entubada devido à Covid. Já foi informada a diretora e ela tá de acordo. Não sei se ela passou para os professores. Ah, entendi. Esse é o motivo. Tá, qual o tem seu hora que nome? ele não vai poder usar para ele botar no meu trabalho. Eu tô tendo que... Ele tem um dia que ele assiste aula dentro do meu carro. Entendi. Então, por isso que tá problema com a câmera. Ah, tá. Eu não sabia. Eu peço desculpa a você, mas essa informação não chegou até a mim, entendeu? Então são... Eu tô ouvindo toda hora alguém reclamar que a câmera dele tá desligada, mas a diretora Flávia está ciente do que está acontecendo. Entendi. Eu trabalho, tanto meu trabalho, que eu sou militar, peguei férias, mas eu tenho outro trabalho por fora e ele tá precisando me acompanhar em tudo. Entendi. Porque eu não tenho quem deixar. Tá, Então, eu vou estar entrando em contato com a direção da escola para ver o que aconteceu, porque eu não sabia dessa informação. A informação passada aos professores é que os alunos terão que assistir a aula com a câmera ligada, entendeu? Mas tudo bem. Só que eu informei no corrido. Tá ok. Tá ok? Tá bom, então. Então vamos lá, Guilherme. Você consegue? Vamos ver outro aluno, então. Vamos ver. Vitória, lê pra gente, então. Vamos lá. Deixa eu... Nós estamos na estrutura. Deixa eu interromper aqui. Peraí. Estrutura da narrativa. apresentação ou introdução, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo que se desenvolverá a trama. Isso. Desenvolvimento ou conflito. Não, deixa eu só explicar rapidinho, Vitória, obrigada, peraí. Então, a estrutura da narrativa, né, que é o enredo, de como vai acontecer a história, ela tem apresentação, desenvolvimento, clímax, que é a parte, né, importante da trama, é onde vai começar aquela desvendar o conflito, e temos o desfecho, que é o quê? É a mesma coisa que o quê? O desfecho. Quando falamos desfecho, é a mesma coisa que o conflito. Não, o desfecho. Desfecho é a mesma coisa que final. Final da história. Isso. Final. O clímax é aquela parte do conflito, que vai acontecer, todo aquele desenrolar, né, da história. Vai, prossiga, Vitória, por gentileza. Desenvolvimento ou conflito. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Isso. Então, aqui, grande parte da história é o foco dos personagens, né? Que vai acontecer, vai explicar cada um, o que cada um é, se ele é protagonista, se ele é antagonista, se ele é secundário, tá? E temos lá o quê? Vai. Quer continuar lendo? Quer passar para outro colega? Sim, pode continuar? Pode ler, vai. Posso ler? Pode. Clímax. Parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Isso. Lembram o que eu falei com vocês? É aquela parte mais emocionante. Um exemplo desse bem conhecido é a novela, né? Aquela parte mais emocionante que está resolvendo ali o conflito. Vai continuar até no outro dia, né? Nem acaba.
aquele suspense, aquela coisa toda, e nem termina o que vai acontecer. Ah, vai deixar para outro dia para chamar a atenção dos telespectadores, não é mesmo? Então, o clima é isso, é aquela parte importante. Segurar a audiência. Oi? Eles, tipo, a novela tá numa parte muito boa e acaba. Eles querem segurar a audiência da novela. Isso, então essa parte nós podemos chamar de clímax, né? Que vai ser desenvolvido, você vai saber o porquê daquele conflito, mas ali, ele espera, segura um pouquinho. Emocional, né? Isso, aí só deixa para o outro dia. Então, podemos considerar isso como um clímax, né? Vai. Desfecho. Isso. Também chamado de conclusão. Momento que a partir dos acontecimentos... Gente, desliga o áudio. ...vão ser desenvolvidos. Isso. Deixa eu ler rapidinho novamente para você, porque O Felipe tá com o microfone aberto. Pessoal. Todo mundo fecha o microfone para Tá ficar melhor. dando um pouquinho de microfonia, tá bom? Vou ler novamente que a gente não deu para escutar a Vitória. Vamos lá. Também chamada de conclusão, ele é determinado pela arte final da narrativa. Desfecho, conclusão, final, tudo isso é para você finalizar a história, né? Fechar a história. Momento em que, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. Então, começa a história, tem a apresentação da história, tem os conflitos e depois tem os conflitos resolvidos, que chamamos de desfecho, ok? Essa é a estrutura da narrativa. Tem alguma dúvida até aí? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Bom, agora eu quero ver se vocês fizeram o exercício, né? O exercício Felipe, liga a câmera. Dúvida aqui, ó, professora. Isso. Ok. É que minha apostila soltou a última folha, aí eu não sei se da segunda ou se da primeira. É um negócio que a gente tem que construir um texto, fazer um texto, uma história. Tá, olha só, Brian, o primeiro exercício da apostila de março está assim, ó. É um texto, é para ler o texto e responder as questões de 1 a 7. O nome do texto é Os Homens do Ar. É esse? Vê se você consegue localizar aí. Os Homens do Ar. Sim, professora. A minha também soltou. Isso. A minha também soltou a última folha. Isso. Acho que era por causa do grampo que soltou. Porque na verdade é uma concentração grande de folhas, né? Aí não dá conta. Pois é. Mas não tem problema não. Vamos organizando aí. Vamos lá. Quem gostaria de ler esse texto aí? Pode ser 2 alunos. Eu. Tá. Então eu vou escolher aqui. Pode ser... Por favor, professora, eu. Pode ser Raika e Murilo, tá bom? Ok. Quem começa? Murilo. Vai, Murilo, então. Pode começar. Em sua prisão, Dédalo continuava a trabalhar, porém, cansado dessa estadia forçada em Creta e querendo voltar para Atenas, pois o filho, a par de suas intenções, Minos pode nos fechar os caminhos da terra e das águas, mas dos céus permanece aberto. E por ele que iremos. Minos pode ser senhor de tudo, menos do ar. Aí. Posso ir? Murilo, o finalzinho ficou mudo. Lá quando fala assim, é por ele que iremos. Lê novamente, por gentileza, amor. Não deu para ouvir. Aqui, ó. É por eles. Lá no segundo parágrafo, no finalzinho do segundo. É por ele que iremos. Minos pode ser senhor de tudo, menos do ar. Isso. Vai agora, Raika. Tratou então de inventar uma nova arte que iria proporcionar ao homem meios antes nunca experimentados. Arrumou numa linha regularmente penas de um pássaro, alternou as curvas e as
as compridas. Grudou todas elas com cera e depois as curvou de leve para imitar as asas de um pássaro. O jovem Ícaro ajudava desajeitadamente seu pai. Nessa delicada montagem, 2 pares de asas saíram das mãos do artesão, pai e filho. As prenderam aos ombros. Milagre. Basta agitá-las para sair do solo. Isso, obrigada, Raika. Vamos agora ler pra Obrigada. gente a Lana. Quer ler, Lana? Se ela não quiser, eu leio, hein, professora? Tá. Eu, professora. Quer ler esse parágrafo pequenininho, até... Deixa o Brian ler. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Sem ser Brian, outra aqui, pessoa... Tamires Oliveira, lê pra gente. Quarto parágrafo. Oi, professora, não tô conseguindo escutar direito. Oi, no quarto parágrafo, vou colocar aqui pra vocês, eu vou compartilhar. Pra quem não tem É apostila. naquela parte. Essa sensação nova encantou o jovem. Nessa parte aí. Isso. Tá. Vou ir. Vê se consegue ver. Foi? Aqui, Não, ó. professora, pode... Olha, essa sensação nova encantou o jovem Ícaro. Isso. Calma aí, deixa eu encontrar. Aí vai aqui, ó. No quarto parágrafo? Isso. Professora, depois da Tamires, eu posso ler? Pode. Aqui, ó. Essa sensação nova encantou o jovem Ícaro. Olha aqui, ó. Antes de levantar voo, detalhou um beijo ao filho e lhe fez a última recomendações. Isso. Mantenha distância do oceano para que o ar úmido não torne suas asas pesadas demais perdão, professora. Mas também não vá muito alto, senão o calor do sol irá queimá-lo. Isso. Vou entre os dois e procure me seguir. Isso. Até aí ou mais, professora? Não, agora vai. Agora quem pediu pra ler? Vai. O último parágrafo. Quem que é, então? Professora, na minha apostila não vê as atividades. Oi? Quem que é, então, professora? Que eu não tô escutando bem. Olha só. Não tá dando pra ouvir a... Tá me escutando? A voz. Sua voz tá Alô? baixa. Começa novamente. Deixa eu entrar aqui, peraí. Tô escutando ele, professor. Só um minutinho. Greta já ficará para trás. Quem que tá lendo? Deixa eu localizar. Brian. Brian. Seu microfone tá meio abafado. Esse microfone aqui, ó, que eu fiz. Tá longe a voz. Tenta chegar mais próximo. Tá melhor? Tá melhor. Vai. Greta já ficará para trás. Quando o rapaz quis ganhar um pouco de liberdade, afastando-se do guia, voou mais alto, cada vez mais alto, na direção do sol ardente. O calor não demorou a amolecer a cera as penas, e elas se soltaram e dispersaram ao sabor das correntes do ar quente. O garoto agitou os braços nus, mas já não tinha apoio no ar. Isso. Não tinha mais apoio de ar nas penas. E elas se soltaram e dispersaram ao sabor. Calma, eu tô lendo tudo de novo. Não, lá embaixo. Mas já não tinha apoio no ar. Isso. Aí continua. Apoio no ar. Seu corpo caiu pesadamente e desapareceu nas profundezas dos oceanos. Ele mal teve tempo para gritar o nome do pai.
delicado se virou tarde demais. Lá embaixo viu a água escura marcada por um ponto de espuma. Isso. E aí a história continua, né? Tá lá entre parênteses, 3 pontinhos que tem continuação. Bom, agora, após lermos o texto, né? Nós vamos responder as questões. Creio eu que vocês já responderam. Claro. Vamos tirar as dúvidas agora. Não é mesmo? Quer falar, Rafaela? É que na minha apostila não veio as atividades. Não veio? Ué? Não. Tá, eu vou colocar aqui. Nem o texto. Eu vou compartilhar. Estranho, deve ter ficado faltando, né? Na hora da impressão. Deixa eu colocar então ela aqui, para vocês acompanhar quem não tem. Obrigada. Vamos lá. Aí, após ler o texto, né? Contos e lendas da mitologia grega, tradução Eduardo Brandão. Né? Sabemos que esse texto é um texto da mitologia. Foi traduzido. Bom, o número 1 fala assim: o texto lido conta uma história, portanto é um texto narrativo, não é mesmo? Ele está contando uma história. Os fatos narrados podem ser reais ou imaginários. No texto lido, os acontecimentos são reais ou apenas fictícios? Retire elementos do texto que justifiquem sua resposta. Então, temos 2 perguntas aí, não é mesmo? Então, vamos ter o quê? 2 respostas. Qual é Isso. Qual é a primeira pergunta, né? Se ele é real ou fictício. O que vocês colocaram? Fictício. É fictício. Ele é fictício. Né? Essa história está muito rebuscada para ser uma história real, não é mesmo? Então... E é impossível voar com uma asa de pássaro. Tá meio complicado aí. Tá meio... enorme. A imaginação está... Isso, a imaginação tá forte. Então... Tanto que os pássaros só conseguem voar porque o osso dele é oco, né? Verdade. A galinha não voa porque o osso dela é pesado. E nossos ossos também são pesados. Isso, tinha que pois ser uma asa do tamanho de 3 ônibus. Então, sabemos que é um texto fictício, é de ficção, foi criado, né? Imaginado. Bom, e a segunda pergunta, eu quero que vocês comprovem com elementos do texto que justifiquem sua resposta. Quem poderia falar? Eu, Braia. Pode falar, Braia. Lá no final, contos e lendas da mitologia grega. Não, mas eu quero um trecho do texto. Quando eu... isso aí eu não tenho, não. Isso quando eu falo assim, alguém fez essa? E gostaria de compartilhar a sua resposta? Eu. Pode falar. 2 pares de asas saíram do artesão. Tá. E tem também quando fala assim, ó, eu vou tirar para você, ó, lembrando que para tirar do texto e copiar, tem que abrir aspas e fechar aspas, tá bom? Assim, ó, arrumou numa linha regularmente a pena de pássaro, alternando as curvas e as compridas. Grudou todas elas com cerca e depois as grudou de leve para imitar as asas do pássaro. Esse é um trecho que fala que não pode acontecer isso, né? É imaginário, não é mesmo? Professora, Oi. eu coloquei só essa partezinha aí mesmo do que você falou que colocou as penas de um pássaro. Só essa partezinha que eu coloquei. Isso, tá ótimo. Já dá para saber que esse trecho é um trecho que... eu coloquei Professora, Obrigada. eu coloquei a mesma coisa que a Raika falou. Isso. Só que no meu caderno, como tá no meu caderno eu deixei lá em cima que eu esqueci. Tá, então tá bom. E também tem aquela parte, ó, não é possível voar com asa de cera e penas. Além disso, voando desse modo, Ícaro jamais conseguiria se aproximar tanto do Sol a ponto de queimar as asas. Já pensou? Como é que alguém vai chegar perto do Sol assim? Impossível, não é mesmo? Não tem como a pessoa chegar perto... Peraí. Não tem como a pessoa chegar tão perto do Sol. Ia virar um churrasquinho, né? Bom... Tem alguém mais que queira falar sua resposta? Não falou que está com dúvida?
Ô, professora, Sim? a minha não vale, não? A sua? É o Braia, que eu tirei lá do finalzinho. Você tirou, não. Você tirou lá da mitologia. Você tirou da referência biográfica. Tem problema, não? Não, isso não. Tem que ser do texto. Tá? São trechos que vai te formar, que é um texto, o quê? Fictício, imaginário. Professora, Oi? Peraí, rapidinho. na primeira pergunta eu coloquei fictício, né? Isso. É isso, né? E na Isso. segunda eu coloquei, colocou uma linha regular com penas de pássaro e grudou com elas com cera, quer dizer. Isso aí. Todas elas com cera. É uma parte que evidencia que é um texto fictício, imaginário. Show de bola. Alguém mais ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Podemos? Então vamos lá. Vamos lá na segunda questão. Todos acompanhando, hein, pessoal? Essa correção é importante, hein? Vamos lá no texto novamente. Estão vendo aí, né? Número 2. Retire do texto um exemplo de trecho descritivo. Então, aí sabemos que é um texto narrativo, mas dentro do texto narrativo também pode aparecer trechos descritivos, não é mesmo? Então, quem poderia falar a sua resposta, que seria um trecho que daria a possibilidade que é um texto descritivo? Arrumou numa linha regularmente. Aí eu botei 3 pontinhos porque não dava para escrever tudo. Sim. É a parte do que ele arrumou uma linha. Eu botei a mesma coisa do modelo, só que no meu caderno. Sim. Eu botei as coisas tudo no meu caderno. Isso. Quando ele fala também naquela parte assim, essa sensação nova encantou o jovem Ícaro. Né? A sensação, ó lá no... Professora, eu coloquei a sensação, isso. Isso, lá no 4º parágrafo, né? Essa sensação nova encantou o jovem Ícaro, né? Antes de levantar voo. Então, ele está descrevendo aí a sensação que ele teve, não é mesmo? Do personagem. E isso é uma descrição também. Professora? Sim? Eu coloquei o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo? Primeiro parágrafo, deixa eu só voltar aqui. Eu também botei. Primeiro, essa sua prisão, daí que ela continuava a trabalhar, porém cansado dessa estadia forçada em Greta e querendo voltar para Atenas, pôs o filho em suas intenções. Não, mas essa daí não está falando da descrição, não. Foi quem que falou, Brian? Eu e o Miguel, eu acho. Essa daí já não está falando da descrição, né, do personagem, né, do Dédalo. Professora, eu coloquei essa sensação nova encantou o jovem Ícaro. Isso. E essa daí? Ok, obrigada. Tá. Aí você troca, tá, Brian? Coloca lá do 4º parágrafo. Sim, professora. Professora, posso beber água rapidinho? Pode. Alguém mais colocou outro texto sem ser esse? Além do a resposta que eu Murilo? coloquei tá Eu certa? não. Eu coloquei a mesma coisa que você, professora. Sim. O que você falou. Então, quem colocou a mesma coisa tá ótimo. Agora, quem colocou muito... Assim, o Murilo já falou a dele, tá certo. Agora, quem colocou outra? Quem colocou? Ninguém? Ninguém mais? Professora, Fala. o meu, pra mim, a resposta não ficar grande, eu circulei e coloquei uma seta até a resposta, beleza? Tá. Tem problema? Não tem problema não. Só que você consiga identificar que essa resposta da pergunta tal, 2, não tem problema nenhum. Tá bom? Por isso que a gente pede, né, pessoal, as apostilas que fossem feitas as respostas no caderno, não é mesmo? Todos os professores pedem para fazer as respostas no caderno, porque na apostila geralmente fica embolado.
Na hora, no espaço, nem sempre é do tamanho, Professora. cada aluno tem uma letra diferente, né? Professora, Bom, oi, pode falar. eu coloquei na apostila, mas eu posso depois passar pro caderno? Não ficou muito embolado na apostila, mas eu posso? Pode sim, pode não deve, tá bom? Porque no Ok, momento obrigada. oportuno, a professora, a gente não sabe quando vai voltar, né? Mas voltando, a gente vai dar visto, tá bom? Tá ok, obrigada. Nada. Vamos então na questão 3, pessoal. Quem são os personagens do texto? Essa é a mais difícil, né? Dédalo Ícaro e Minos. Isso aí, eu coloquei a mesma coisa. Minos e Ícaro. Isso, show. Alguém colocou outra resposta que não seria essa? Não, né? Eu não lembro qual eu botei. Professora, fala um por um pra mim, por favor, porque eu acho que eu coloquei um nome errado. Olha, o Dédalo e o Ícaro, né? Quem colocou a o outra? Dédalo e o Ícaro, né? Certo. Isso. Eles são os personagens mesmo, né? Do texto. E o Minos? Quem colocou o Minos também. Pode deixar, não tem problema não. Que ele participa também. Dédalo, Ícaro e Minos. Professora, eu coloquei Ícaro, Délano e Mílano. Isso. Coloquei os 3. Tá ótimo. Ok. Pode ser. Então, Professora, eu botei Dédalo. Professora, Sim? Pode repetir a 3, porque eu não tô escutando muito direito. Posso. A 3 são os personagens da história, né? São Dédalo, Ícaro e Minos. Quem colocou o Dédalo e o Ícaro também tá certo. Quem colocou os 3, ótimo. Pode colocar também. Professora, eu botei o Dédalo, o Mino e o Ícaro. Show. Os 3. Isso aí. Muito bem. Tudo bem? Todo mundo na número 3? Sim? Prosseguirei, hein? Vambora. Sim. Bom, a número 4 tá assim, ó. Como se sabe, o enredo, ou seja, o conjunto de fatos encadeados na narrativa. Oi. Fala, meu Se eu amor. não estiver olhando para a câmera, é porque eu tô copiando as perguntas no caderno. Sem Esqueci problema. de fazer isso. Tá ótimo. Então, vamos lá. Como se sabe, o enredo, ou seja, o conjunto de fatos encadeados da narrativa, costuma apresentar as seguintes partes. Quais são elas? A estrutura da narrativa, introdução, conflito, clímax e desfecho. Não é isso? Identifique essas partes no enredo do texto lido. Quando falamos em introdução, qual é a parte que identifica essa introdução do texto? Quem poderia falar pra gente? parágrafo. Isso. Lá, ó. Preso com o filho, Greta, Décalo quer voltar a Atenas, né? Quem colocou só uma frase, né, que identifica essa introdução, tá ótimo, né? E o conflito? No terceiro parágrafo. Lá no terceiro parágrafo, né? É a parte que Dédalo decide fazer 2 pares de asa para fugir com o filho, voando. O clímax, que é a parte do conflito, Ícaro desobedece ao pai, voa alto e suas asas se queimam com o calor do sol. Essa é a parte do conflito, tá? Alguém colocou diferente? Professora? Oi? Pode falar. Eu posso colocar qualquer parte do primeiro parágrafo em cada uma? Pode. Peraí, tipo assim... Não precisa copiar tudo, não. Você resume. Tá bom? O clímax é qual, professora? Tá bom, ok, obrigada. Nada. O clímax é quando o Ícaro desobedece ao pai, voa alto e suas asas se queimam com o calor do sol. Ele desobedece o pai dele e voa alto, além do que ele poderia, e acaba se queimando. O clímax é o terceiro parágrafo? Isso. Deixa eu só ver se é o terceiro parágrafo, porque eu fiz uma...
Isso. E por último, é o desfecho. O que acontece que finaliza o texto? Ícaro cai no mar e morre. Isso aí. Infelizmente, né? Acabou em tragédia aí. Ele cai no mar e vem a morrer. Isso é o desfecho. Finaliza o texto. Conseguiram saber essas partes, a estrutura do texto narrativo? Tá bem separadinho na cabecinha de vocês? Entendendo? Tá? Então, o texto narrativo sempre vai ter essa estrutura. Introdução, né? O desenvolvimento, o que é o conflito, o clímax e o desfecho. Pode falar. Alguém perguntou? Raika? Fala, Raika. É meu microfone que ficou ligado, desculpa. Então, podemos prosseguir? Tá todo mundo conseguindo? Sim, professora. Sim, professora. Tá. Na número 5, pessoal, temos a pergunta seguinte. Quem conta os fatos no texto é o narrador. No texto, qual é o tipo de narrador? Narrador personagem ou narrador observador? Justifique sua resposta. Então, além de você responder se é um ou é outro, você tem que justificar com um trecho do texto, ok? Vou aqui rapidinho compartilhar para voltar para quem não tem a apostila em mãos. Só para facilitar. Peraí. Vambora. Professora. Fala, meu amor. Aqui, minha câmera vai ficar desligada porque minha mãe tá me chamando no WhatsApp. Eu tenho que responder ela, tá? Sim, senhora. Mas eu tô escutando. Tá ok. Vamos a... Oi. Eu deixei minha primeira apostila em casa, só que eu tirei foto dela. Aí eu tô aqui com a minha correção que eu botei. Tá. Aí você faz o seguinte, você copia no caderno a resposta pra você conferir se tá certo. Tá bom? Não, eu já fiz ela toda, porque mandaram um gabarito no grupo. Aí tá ótimo. Tá. Tá show. Vamos lá. Paramos na 5. Então, no texto, qual é o tipo de narrador, pessoal? Observador ou personagem? Observador. Observador. Por que ele é um narrador observador nesse texto? Porque ele conta uma história que não pertence. Isso, ele tá o quê? Fora, né? Ele conta a história, mas ele não participa, né? Ele tá fora do contexto, tá? Ele não participa. Então, por isso é considerado um narrador observador. E qual pessoa que eu posso classificar um narrador observador? Primeira ou terceira? Terceira pessoa. Então, pessoal, o narrador observador, tanto o narrador observador ou o narrador onisciente, eles sempre serão em terceira pessoa, ok? Não esqueçam disso. Professora, eu coloquei observador porque ele não participa, tá? A gente tinha colocado isso. Tá ótimo. Ele não participa, ou ele não conta os fatos. Todas essas respostas estão corretas, tá bom? Aí, no caso, preciso que vocês coloquem um trecho do texto que comprovem que ele é de terceira pessoa, que ele é só observador. Quem gostaria de falar a resposta? Alguém fez? Eu. Tá no meu celular. Faz aqui no curso. Pode falar. Na sua prisão, Décalo continuava a trabalhar. Isso, em sua prisão, Décalo continuava a trabalhar. Tá lá no começo, não é isso? No início do texto, primeiro parágrafo. Já fala que ele não é um narrador personagem, ele não participa, ele só está contando a história. Olha, perceba a desinência do verbo, ó. Décalo continuava, então ele não está se incluindo na história, ele só está contando, né? Eu coloquei assim, professora. Décalo continuava a trabalhar. Isso aí. Alguém colocou outra resposta que queira falar? Não? Professora? Sim? Essa parte aí que eu tava falando que a minha apostila soltou essa daí, ó. Siga as seguintes instruções. Tá. Você quer que eu dite pra você copiar? Não,
Não? Tá. Podemos prosseguir, então? Professora, deixa eu só falar a minha resposta, rapidinho. Pode falar. Para você ver se tá certa. Eu coloquei, ele era o observador, porque ele não participava da narrativa. Dela não continuava a trabalhar, tá certo? Tá ótimo, isso aí. Aí, lembrando que o trecho que vocês copiarem do texto, né? Abre aspas e fecha aspas, tá bom? Ok. Isso aí. Alguém mais? Não? Então vamos lá. Vamos agora à questão 6. Desculpa te interromper. Sim. Pode falar, Lana. Lana? Estou ouvindo. Oi. Estou ouvindo. Aqui, a internet aqui em casa tá muito ruim. Eu vou sair e você me aceita de novo para ver se vai melhorar? Eu acho que nem precisa aceitar, não. Acho que você entra automaticamente, que eu já aceitei a primeira vez. Tenta fazer isso. Sai e volta. Tá, se pedir, você me aceita, por Claro. favor, tá? Sim, senhora. Obrigada. Então, Mas é da internet, não do aplicativo, velho. Vamos lá, então, na questão 6. Os fatos de uma narrativa ocorrem em determinado tempo e lugar. Em que tempo e lugar ocorrem os fatos do texto lido? Na Grécia. Em Creta, na Grécia Antiga. Isso, mas é lá na antiguidade, né? Época que se Grécia. passava as narrativas mitológicas, gregas. Voltei. Viu, Lana? Voltou sozinha. Bem lá atrás. Então, quem colocou na Grécia, na antiguidade, né? Na mitologia grega, tudo isso tá correto. Está correta a resposta, tá ok? Eu botei só prisão. Isso. Aí, isso é o tempo. E agora o lugar? O lugar. Prisão. Professora, eu coloquei na mitologia grega. Isso. Não, tá. E isso no tempo, né? Você fala? É isso. Isso. Agora o lugar. Sabemos. Pode falar. Quem quer falar? Guilherme? Acontece numa prisão? Isso. O lugar acontece numa prisão. Lá na ilha da Greta, né? Ou melhor, ilha de Greta. Lá na prisão. Eu coloquei ilha de Greta. Isso. Lá na Grécia, né? Essa ilha se localiza Ok. na ilha da Grécia. Isso mesmo. É o lugar onde acontece. O tempo é na antiguidade, né? Lá na época que passava. Na Grécia Antiga. Isso, na Grécia Antiga. E o lugar é na prisão de Greta, que a Greta está localizada numa cidade de Atenas, na Grécia. Podemos? Está todo mundo juntinho? Então vamos lá. A questão 7. Professora, minha outra folha soltou. Cortou? Professora, deixa eu falar. Posso falar minha resposta da 6? Sim, claro. Fala. Eu coloquei assim, na mitologia grega, né? O primeiro. Sim. A primeira pergunta. Uhum. E a segunda eu coloquei, se localiza na ilha da Grécia em uma prisão. Isso, muito bem. Excelente. Obrigada. Na questão 7, temos a seguinte pergunta. Nos textos narrativos, um fato desencadeia outro. Ou seja, uma ação provoca outra. Questão A. Que ações de Ícaro provocaram sua queda? Brian. A curiosidade e a teimosia. Isso. E livre-arbítrio que ele queria tomar. Isso. A curiosidade e a desobediência. Seu pai. Isso. Eu botei a arrogância e a desobediência. pai, interpreto, Eu coloquei a curiosidade e desobediência. Que ele tomou na hora de querer. Oi? Professora, minha folha soltou. Não tem problema, não. Então, na letra A, Ícaro, o quê? Ele desobedeceu o pai, né? E se aproximou demais do sol, cujo derreteu suas asas, né? Essa foi as ações provocadas pelo Ícaro, né? E na questão B, na sua opinião, resposta pessoal, hein, pessoal?
Qual a mensagem simbólica dessa sequência de fatos? O que essa mensagem quer passar? Quem gostaria de falar? Para você nunca desrespeitar os seus pais. Sim. Ouvir os conselhos de pais e Para pessoas que você- você Sempre confia. devemos respeitar. Para você ouvir os conselhos dos seus pais, não desobedecer seus pais, fazer tudo certinho. Olha só, sabe o que Para obedecer acontece? todos os conselhos de seus pais. Isso. Deixa eu falar rapidinho com você. Sabe o que acontece? Os jovens, às vezes, pensam que nada vai acontecer com eles. Não é mesmo? Que eles são nada vai acontecer. E acaba não obedecendo seus pais, seus responsáveis, né? Isso vai ter o quê? Vai ter uma situação desastrosa, né? Se o pai falou que não é para fazer, é porque ele sabe o seu melhor. Não é mesmo? Fala, Brian. Eu tenho várias histórias de que eu acabei me ferrando muito. Já cortei a boca, tive que costurar. Sim. Eu já quase bati a cabeça e morri uma vez. Eu já quase morri com hemorragia por causa disso. Nossa, pela desobediência? Algumas sim, outras não. Pois é. Porque quando o pai ou mãe, né? Pois é, a gente tem que obedecer os mais velhos, porque eles têm a experiência, eles sabem o que é melhor. O pai, mãe, o responsável não vai querer o nosso mal, né? Vai querer pelo nosso bem. É porque eles já passaram. Que é uma dúvida. Peraí, um de cada Uma vez. dúvida. Lembra dela, Ana Clara? Quem tá com dúvida? Ela me Pera rapidinho. Eu, Fala. Raika. Fala, Raika. Então, na minha resposta da letra B, eu coloquei assim, para obedecer o conselho dos seus pais. Isso. Mas é para obedecer os conselhos ou o conselho? Pode ser o conselho. Tá bom? Obrigada. Show. Professora, uma vez, não sei se você lembra dela, Ana Clara, ela quase morreu, tá? Porque desobedeceu a mãe dela e eu tava na frente dela. É Porque ela mesmo? atravessou a rua quando ela pra falar comigo. Aí, quando ela foi voltar, ela não olhou pros dois lados, como a mãe dela disse pra olhar. Sim. O carro bateu nela, quase que ela morreu atropelada. Olha só. Se fosse a mulher parasse na hora, ela ia morrer atropelada na minha frente. Meu Deus. Pessoal, porque eu não olhei para os dois lados e a faca estava do meu lado. Deixa eu falar com vocês rapidinho. A gente vai precisar terminar porque tem outra aula. Aí ficou uma questão, a gente termina na próxima aula, tá bom? Vou pedir para vocês já providenciar a apostila de abril, ok? Tá? Foi um prazer. Professora. Tá? Fala, meu amor. Eu posso já ir fazendo a segunda apostila porque eu já peguei. Pode sim, com certeza. Tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Professora, sabe o que eu vou